Então, e nesse movimento político que a gente acompanha já há alguns meses, a anistia, ela continua se mantendo como centro, né? A luta pela anistia. Agora, vocês acham que a anistia pacifica o país, como é a mensagem do centro e dos bolsonaristas? Eu diria que hoje eu sou dúvidas. muito cético em relação a qualquer pacificação do Brasil. Porque você vai pacificar um campo. E o outro campo você vai tensionar ainda mais. Tá certo. E assim, não existe... era possível imaginar em pacificação, falar em pacificação num contexto como esse, nos momentos em que o Supremo estava muito fora do jogo político. O Supremo se limitava a julgar, a interpretar a Constituição. Porque os ministros do Supremo eram muito reativos ali ao que o Executivo e o Legislativo propunham. Então tinha muito espaço para acordo. O espaço para acordo envolvendo o Supremo hoje está muito estreito. Está muito estreito. O Supremo assumiu, tem uma hipertrofia do Supremo em Brasília, em termos dos outros poderes, e é difícil para voltar, recuar. Então, qualquer decisão que for tomada nesse campo da pacificação vai parar nessa decisão. O ministro Alexandre de Moraes hoje deixou claro, acompanhado pelo Flávio Dino, pela ministra Carmen e pelo ministro Zanin, de que não há espaço para discutir a anistia, porque se o Congresso aprovar, o Supremo vai derrubar. Então, você imagina o tamanho de como vai escalar essa crise institucional com o Congresso Nacional, quem compete legislando, e o Supremo interpretando a Constituição, dizendo assim, não cabia, nesse caso, para o Congresso legislar. Aí você tem um processo de ebulição de ruas. Eu acho que as pessoas vão dizer, espera aí, o Congresso aprovou e o Supremo derrubou, até onde vai isso? Então, eu não vejo espaço para pacificação, assim, não tem discurso de pacificação possível no país hoje, porque existe um poder que está hoje hipertrofiado e que está pouco disposto a voltar, a recuar. Eu acho que quanto mais tem esses ataques aí, governo Trump e tal, fica mais difícil recuar, que parece que você está fazendo uma inflexão para um governante de outro país. E quando a gente olha para a anistia lá atrás, no final do governo militar, bem diferente, né? No final da ditadura, também, dois lados, né? Também se falava nisso, né? Que a anistia era zerar tudo, e na verdade acabou não sendo. Mas ajudou bastante, né, Carmontino? Ajudou, mas eu acho que continua até hoje. Era uma anistia que tinha dois lados. Sim, você tinha assim, os dois campos estavam de alguma forma contemplados com ela, mesmo que depois tenha sido problemático. Mas ainda existem cadáveres insepultos nessa história. Não, tem muitas debaixo feridas, do tapete tem muita coisa mas ainda. Mas naquele momento, a mensagem que a anistia passava naquele momento é uma virada de página. Vamos tentar a redemocratização. Era fundamental que houvesse um sinal para ambos os lados, que desse fosse um gesto para construir um sistema político mais organizado, a Constituição, a eleição direta. Né? Dessa vez você não tem... A anistia não é para os dois lados, é para um lado só. É só para um campo, é para o campo da direita. Não envolve o outro campo. Então o outro campo vai dizer assim, não, a anistia, como a gente ouve lá por parte dos líderes do PT, a anistia é golpe, já tem até o discurso. Se a anistia é considerado golpe, e do lado de cá a oposição acha que o golpe vem do Supremo, é uma impossibilidade narrativa, na minha opinião, dessa pacificação. Eu concordo, cara. Eu acho que tudo que for acontecer a partir de agora, a gente, não sei em que medida que a gente pode ter alguma ação sobre isso, mas eu suponho que tudo agora tem que ser muito bem calculado para que a gente não tenha problemas maiores, né? Inclusive, assim, a gente for pensar no que pode acontecer, a gente consegue pensar, no mínimo, ali uma mobilização de apoiadores do Bolsonaro, caso ele vá, de fato, para ficar dentro atrás das grades, de fato, a gente já consegue imaginar que vai ter uma galera que vai ficar de acampamento na frente de onde ele está. A gente vai começar, com certeza, a ver a movimentação dos influenciadores bolsonaristas, né, nas redes sociais aí, falando sobre isso o tempo inteiro. Um certo aquecimento da base bolsonarista no sentido de se indignar com o que aconteceu, inclusive, como a gente estava falando aqui, apoiados no voto do ministro Fux, e a gente vai precisar operar com cautela, eu diria, para que a gente não tenha complicações maiores, né? Espero que não, né? Mas do jeito que... Bom, a gente já teve um ex-presidente preso, no caso o Lula, e a gente ficou por aí. Nós temos um preso atualmente. Fernando Collor de Mello, preso em casa. É verdade. Cumprindo prisão domiciliar. Aliás, estamos fazendo coleção, hein? Né?
Que isso? O Brasil é interessantíssimo nesse ponto, né, cara? Fernando Collor de Mello, por razões humanitárias, chamadas razões humanitárias e questões de saúde, ou seja, junta o problema de saúde com a idade, né? Uhum. Então, o ministro Alexandre de Moraes permitiu que ele cumprisse a pena, que foi condenado por corrupção, recebeu um dinheiro lá e a parada foi por aí. Então, ele permitiu que o Fernando Collor de Mello... Então, ele submergiu, está em casa cumprindo uma pena que não é pequena, não. Pós-redemocratização, foram 3 presidentes que foram presos e 2 que sofreram impeachment. Né? 3 ou 4. Agora que o Michel Temer também chegou a ser preso, foi liberado. Né? Foi preso também. Então, Michel Temer foi preso 2 vezes. Isso. Foi preso por um tempo, aí passados alguns dias ele foi preso novamente. Mas então esse Fernando Henrique Cardoso, se não me engano, foi o único que terminou o mandato sem ser empichado ou preso. Então é uma coisa... E faz tempo, hein? É uma coisa impressionante. né? Impressionante. Olha, que coisa é essa, né? É uma democracia jovem e que já sofre esse estresse. Acho que tem as falas dos ministros hoje, a expressão democracia aparece em quase todo ministro, né? Em quase todo momento. A gente tem uma discussão hoje sobre qual é os conceitos o que é democracia para o Supremo pode não ser para as pessoas que estão na Paulista, né? Porque eles estão ali defendendo a democracia na visão deles, né? Então tem visões sobre o que é democracia distintas. Olha a encrenca que nós estamos metidos, né? E ano que vem tem um negócio um detalhe, tem eleição presidencial, tem urna. Qual é a discussão? Como é que vai estar o país às vésperas de uma eleição com esse ambiente já conflagrado um ano antes? Então tem uma preocupação, acho que assim, de verdade, o Igor trouxe aqui esse tema, com os próximos passos, né, no âmbito institucional, como o Congresso vai reagir, qual vai ser o tamanho da discussão da anistia no Congresso, se vai ganhar as ruas, se não vai ganhar as ruas. Isso também é um pouco imprevisível. O Brasil também, lembra quando o ex-presidente Lula foi preso? Tinha uma expectativa no campo da esquerda que houvesse uma comoção nacional que não houve. Houve acampamento? Houve, mas muito residual. No começo tinha mil e tantas pessoas, 2.000 pessoas, e foi minguando, e a maior parte do tempo existiam lá 300 pessoas, 200 pessoas acampadas. Também era um momento político diferente, que o sentimento anti-PT era muito forte, que inclusive ajudou muito a eleger o Bolsonaro. Exato. Assim como a eleição de 22 teve um sentimento anti-Bolsonaro muito forte. Que tal da frente ampla, né? Mesmo que por uma margem pequena, deu a vitória ao presidente Lula, né?